Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal, como é que vocês estão? Sejam mais uma vez bem-vindos de volta ao canal Os Paroleiros, parte 2 da parola 161, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. Estamos avançando aqui, já é a 13ª, se eu não estou enganado, 14ª dentro desse tema. E nós vamos encerrar 2023 com esse tema, nós vamos até a última semana de dezembro com esse tema, tem muita coisa boa para compartilhar. Nós estamos aqui hoje reunidos com Oráculo Decano I04 com seu óculos Saci. Fica aqui a dica para quem está acompanhando pelo Spotify, que não está vendo, corre lá no YouTube para você ver o óculos de Saci do Xandão. E como nós temos feito nos nossos segundos blocos deste tema, a gente traz, então, o princípio, né, como o Paulinho gosta de falar, o princípio por trás da pergunta, para a gente trazer para os nossos dias de hoje e trazer aqui uma conversa bem sensata, bem franca, bem transparente sobre o que envolve, então, essa pergunta, uma vez que a gente já falou isso várias vezes, mas vale a pena sempre repetir. E quando Deus faz pergunta, não é porque ele não sabe a resposta, é porque a gente é que não sabe. Vamos então seguir neste segundo bloco. Então, texto de Amós 3:3, poderão andar dois sem acordo. A gente viu no primeiro bloco aqui que tem a ver com a questão da relativização da palavra de Deus e como Deus não se agrada de andar com aquele que está em discordância com a sua palavra. Então, meninos, se vocês concordam comigo, eu acho que nesse segundo bloco aqui a gente pode andar por uma vereda que chama-se unidade. Acho que a palavra-chave dessa palavra aqui é unidade. A gente pode falar de aliança, unidade, concordância. São várias palavras que vão acabar dizendo a mesma coisa. Mas o poder da unidade é algo que ultrapassa os séculos, sai lá de Amós 750 anos antes de Cristo, e a gente aqui, 2023 anos depois, a gente vai falar ainda a respeito da unidade. Qual que é a importância real da unidade, o valor dessa unidade? Por que nós devemos, então, andar em unidade, assim como sugere o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10, quando ele fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. É importante ou não é importante, afinal, meninos? Cara, me permita dar um passo atrás, Arthur, um passo atrás, porque você já colocou a unidade como um resultado, no meu ponto de vista, de uma manifestação de unidade anterior, um resultado fluindo entre pessoas, né? Eu concordo com você que, inevitavelmente, a unidade entre pessoas, ela é não apenas encorajada na palavra, mas sinal da presença de Deus, né? Em 1 João capítulo 4, João ele vai dizer o seguinte: eu não posso dizer que eu amo meu irmão, eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão, se eu não manifesto isso na vida do meu irmão, né? Então, inevitavelmente, a minha relação com Deus, ela vai refletir na relação que eu tenho com o meu irmão, ela vai refletir na igreja, ela vai refletir na caminhada do corpo de Cristo, né? Inevitavelmente. Agora, o passo anterior é justamente esse, é o passo da unidade com o Senhor, né? Que é o centro que é o assunto central da pergunta de Amós 3:3, porque a pergunta central é justamente essa: Deus falando acerca de uma dissociação do povo dele para com ele, porque anteriormente houve uma dissociação do povo para com o próprio povo, né? A gente falou no primeiro bloco
que o povo ouviu do Senhor que não fizessem associações com outros povos, com povos que servissem a outros deuses. É o que no Novo Testamento vai aparecer como julgo desigual, né? Mas Deus fala, julgo desigual ele não é apenas no casamento, diz respeito a negócios, diz respeito à associação de valores, diz respeito à troca de princípios, né, de aprendizados, enfim, cultura, né? Então é algo muito mais profundo do que meramente relacionamento conjugal e por aí afora, né? Mas Deus estabeleceu que não houvesse essa dissociação e o povo não cumpriu isso, né? E aí a consequência mais tarde, revelada pelo próprio Deus através desta pergunta e de outros profetas contemporâneos afirmando a mesma coisa, é que por conta dessa dissociação entre povo de Deus e povo de Deus, houve, por consequência, uma quebra de aliança entre povo de Deus e o próprio Deus, né? Então, as coisas, elas não andam separadas, elas vão andar juntas. E aí eu caio exatamente no ponto que você traz agora, falando a respeito da aliança e da permanência desta aliança entre pessoas, entre membros de um mesmo corpo, como algo que se torna impossível a partir do momento que as relações com o Senhor estão estremecidas. Então, se há um estremecer das relações com o Senhor, obrigatoriamente os relacionamentos eles vão estar estremecidos, né? Obrigatoriamente os relacionamentos eles vão estar eles vão sofrer dificuldades, né? É difícil, por exemplo, alguém estar andando num propósito, difícil, por exemplo, alguém estar andando num ritmo de caminhada para com o Senhor, né? Vivendo para Deus, movendo-se nos dons, movendo-se numa dinâmica de jejum, de oração, de consagração, né? E nutrir um relacionamento profundo com quem não está vivendo essa mesma perspectiva, né? E aí a gente percebe que isso não é uma questão de alguém é melhor do que outrem. A ideia não é essa. E caiu a conexão do Arthur. A ideia não é essa de que alguém acaba sendo melhor do que o outro ou superior ao outro. Voltou o jovem aí, né? Mas justamente porque não há liga. Não há liga. Agora a palavra está revelando isso para nós, né? Não vão andar dois em acordo, e agora a gente pega o princípio, né, de Amós 3:3 e transmite ele para o corpo, para os membros do corpo, para pessoas, né? Tira ele da sua literalidade, da relação de Deus para com o homem, e traz ele da relação de ser humano para com o ser humano, né? Então essas duas pessoas não vão conseguir andar em acordo se não há um propósito mútuo. Aí cai nisso que você disse, Arthur, que diz respeito, ou o texto que você colocou, que diz respeito à preservação da unidade da igreja, né? Sejam de um mesmo parecer, falem todos a mesma coisa, né? Busquem todos a mesma direção, né? Existem tantas e tantas orientações na palavra acerca da preservação de um parecer unânime no meio do povo. A palavra fala ali em Atos capítulo 2, que todos aqueles que haviam crido perseveravam todos os dias unânimes no templo. E a palavra vai falar qual era o sinal, ou qual era o ponto de partida da unanimidade deles. Era uma vida de observação da doutrina dos apóstolos, de jejum e de oração. Essa turma vivia princípios mútuos, princípios estabelecidos pelo Senhor, né? Se o Wilson tivesse aqui, ele ia dizer, eles estavam na mesma pegada, e pelo fato deles estarem na mesma pegada, deles estarem no mesmo ritmo, buscando com a mesma intensidade, buscando com a mesma fome, buscando com a mesma sede, havia esta possibilidade de unanimidade no povo. Havia essa possibilidade de manutenção de um relacionamento sadio no povo, né? Porque todos moviam-se de maneira profética, porque todos moviam-se de maneira espiritual, né? Porque quando alguém exortava outrem, aquele que recebia a exortação recebia com o mesmo espírito de quem estava exortando,
né? Recebia com o mesmo entendimento de quem estava exortando. Então não tinha mimimi no meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque havia um pensamento unânime, porque havia uma relação anterior à relação interpessoal, que era a relação de todos com o Senhor de todos. Né? Então essa tríade, né, de relacionamento com Deus e relacionamentos interpessoais, eu me relaciono com você e juntos nós nos relacionamos com o Senhor. Essa tríade que é motivada na palavra. E quem sabe essa tríade sustenta o cristianismo, sustenta a fé em Cristo, sustenta a igreja movida como um corpo que se move pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 é uma baita de uma explicação acerca dessa tríade. O Espírito Santo libera os dons e todos os membros funcionam como parte desse corpo. Antes de passar a palavra para o Chan, eu queria fazer uma provocação aqui, Chan, para a gente pensar junto. Existe uma coisa que o povo da época do profeta Amós não tinha, que nós temos. E eu acho que aqui faz uma diferença gigante quando a gente transpõe a realidade de 750 anos antes de Cristo para nós, que é a seguinte coisa, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, alguém passa a habitar dentro de nós. E se alguém passa a habitar dentro de nós, nós passamos a ser um com Ele. Então, a unidade entre nós e o Espírito Santo, nós e Deus, hoje é completamente diferente do que aquela que era buscada na época do profeta Amós. Porque naquela época existiam outras, era uma outra aliança, existe uma outra forma de relacionamento com Deus. Hoje nós temos Deus habitando dentro de nós. Eu falo assim, como é que muitos não conseguem ter unidade com aquele que habita dentro dele? Como é que a gente pode não ter unidade com um Deus que habita dentro de nós, cara? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto você estava formulando a pergunta, eu já imaginei que seria algo desse tipo. E fiquei pensando que é mais sério do que para aquele povo. Isso que é unidade, hein? Isso que é unidade, hein? Ele está formulando a pergunta e você já sabe qual é. Meu Deus. Não, porque... O Espírito é um só. Porque se você parar para pensar, a nossa vida, então, com base nisso que você falou, a nossa vida ela tem que ser mais fácil a comunhão com Deus. Mas muitas vezes, no dia a dia da igreja, no dia a dia da comunhão entre irmãos, a gente não vê isso. A gente vê disputa, a gente vê brigas, a gente vê uma série de coisas que está lá em Gálatas, mas não no fruto do Espírito. Está em Gálatas, na obra da carne. Então, eu acredito, aí o pessoal fala que pela graça tá tudo certo, é tudo mais fácil e tal. Então, pela graça, a gente teria um acesso, a gente tem um acesso mais fácil, isso é fato. Mas eu acho que o que mais falta é a comunhão com o próprio Deus. É ter esse entendimento de que Ele está dentro de nós, que Ele habita em nós agora, mas não quer dizer que Ele vai fazer a gente um robô, que Ele vai nos obrigar, né? Mas que vão ser decisões nossas de estar com Ele. Então, se você partir só dessa ideia, e aí buscar unção, poder, a Bíblia deixa claro que a gente pode receber. Mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Mas nós tínhamos o poder, principalmente do nome de Jesus, para operar sinais. Se a gente olhar para a vida de Sansão foi caminhando pelo caminho do pecado, que chegou num ponto em que ele nem percebeu que Deus não estava mais com ele. Então, se a gente trouxer para os dias de hoje, muitas vezes a gente está mais para Sansão fazendo aquilo, e aí eu não estou generalizando, mas esse é o perigo, e nem perceber, não que o Espírito Santo de Deus saiu de nós, algo desse tipo, mas que Deus já não está mais aprovando a nossa conduta. Então, o caminho é o caminho da humilhação, é o caminho de entender que Deus ele é soberano em todas as coisas, que aquilo que Ele tem para nós é melhor, é infinitamente melhor do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pedir, e que para isso a gente precisa ter uma vida constante de busca por Ele. Então, eu entendo que por esse motivo, nem sempre a gente vai estar
também agradando aos homens. Se a gente começar a buscar, talvez a gente vai estar mais para Amós, mais para Isaías, mais para Oséias, mais para Miqueias, mais para os profetas que começaram a abrir mão de fazer o que a maioria faz hoje, né? Que hoje qual que é o maior problema? É o efeito manada, né? O que um começa a fazer que dá certo, todo mundo começa a fazer também. E não quer dizer que é o correto. Não quer dizer que o fundamento, o princípio, né? Eu vou aqui citar uma das coisas que tem acontecido na igreja. O princípio não é na palavra. Eu não vou falar o que é porque vai ficar aí no ar. Mas você vê assim, quem começou isso no Brasil trouxe uma ideia de casa de show. Aí você fala, cara, o que a gente precisa é ser cheio do Espírito Santo e não copiar uma casa de show, né? E as pessoas estão, de repente, nesse efeito manada, quando a gente devia estar, peraí, deixa eu ser um homem simples, deixa eu buscar o Senhor, né? Deixa eu me associar com aqueles que estão buscando, como vocês falaram aí anteriormente, né? E aí sim, né, ver a bênção de Deus vindo sobre nós. Acho que você tocou num assunto, Chan, que é essencial, né? A simplicidade. O evangelho, alguém já escreveu, né? Ele é puro e simples, né? Eu gosto muito, por exemplo, de ler o David Cornfield. Gosto demais de ler o David Cornfield. Não apenas de ler, mas de ouvir. Já tive a oportunidade de ouvi-lo em rodas de conversa, né? Não assim, não apenas no púlpito, mas assim, sentado lado a lado e acompanhando a simplicidade deste homem que fala tanto acerca de vida simples, né? E eu acho que, de fato, o que falta hoje, né, nesses dias nos quais... agora eu vou tocar num ponto, Arthur, que não sai da gravação não, tá? Fica com a gente aqui, que eu amo sua vida. Mas no momento que a igreja ela tem recorrido a técnicas de marketing, né, para tentar sustentar a sua membresia com aquilo que é atrativo, né? Um pastor que pregou numa conferência neste fim de semana na nossa igreja, a primeira formação dele foi na área de marketing. E disse que quando ele foi para o ministério, alguém chegou para ele e falou assim: nossa, cara, você agora, formado em marketing, em teologia, ninguém segura. Aí ele falou: como é que é? Né? E graças a Deus ele teve essa ousadia, esse entendimento de perceber que a igreja, o marketing da igreja, não é baseado nos mesmos princípios que movem o marketing secular, né? Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, ele, no século XIX, falava acerca do que é o marketing da igreja, né? Quando eu acho que nem esse termo marketing era usado para esse sistema de propaganda de produto e motivação a consumo dos nossos dias. O Wigglesworth, ele dizia o seguinte: o incêndio anuncia-se a si mesmo. É só tá pegando fogo que as multidões correm para lá. Cara, o marketing da igreja é o Espírito Santo que faz. O marketing e os avivamentos da história são evidência disso, né? Quem já leu sobre o avivamento galense, quem já leu sobre o avivamento de Cali na Colômbia, quem já leu sobre o avivamento da Rua Azusa, quem viu agora nos últimos dias o avivamento nos Estados Unidos, né? Quem percebeu, e outros tantos avivamentos da história, né? Se a gente pegar, por exemplo, Girolamo Savonarola, lá no século XV, que foi um avivalista, antes da Reforma, né? O que acontecia? Movimentos incendiados por homens, por mulheres de oração, e esses movimentos por si, eles eram atrativos, eles eram como ímãs para a multidão, né? Então o marketing da igreja,
ele diz respeito à comunhão do povo para com Deus, diz respeito à comunhão dos discípulos da igreja para com o Senhor. E isso é suficiente, isso deve ser suficiente. Se há comunhão entre alguém e Deus, né? Por que Jesus todos os dias fluía no Espírito? Porque todas as noites ele subia para o monte para orar, né? E aí durante o dia ele descia e fluía no público aquilo que ele recebia lá no secreto, né? O lugar secreto dele estava preservado, a manifestação pública era real. Agora olha só, olha a sequência da história da vida de João Batista. A palavra diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, o menino crescia e se desenvolvia e habitava no deserto até o dia da sua manifestação a Israel. Antes da manifestação veio o deserto, antes do público veio o secreto. Não foi assim com Jesus também? 40 dias de jejum no deserto, depois um ministério que começa publicamente. Então, se o lugar secreto da relação com Deus está preservado, a manifestação pública vai fluir, a manifestação pública vai acontecer. É lá no secreto que eu busco lenha, para que no público eu seja incendiado. E John Wesley dizia, né, acerca da sua vida de devocional e da sua vida de pregação. Quando ele ia pregar, depois da sua vida devocional ter sido restaurada, ele ia pregar e dizia, eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. É bem isso mesmo. Enquanto vocês estavam falando sobre essa questão da unidade, aí eu vou entrar um pouquinho para a vereda da comunhão e da dependência, né? Um texto que tem mexido muito no meu coração já desde o ano passado, e eu acho que cabe muito bem aqui no que diz respeito à unidade com Deus. São dois textos, na verdade, né? Primeiro é quando o profeta Samuel vira para Saul e fala assim, Deus se agrada muito mais de obediência do que de holocaustos. Muito mais de obediência do que sacrifícios. Quer saber se você está em unidade com Deus? Veja a quantidade de tempo que você passa obedecendo, ao invés de sacrificando. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é o texto em si que eu queria comentar com vocês, é a passagem do povo no deserto, quando de dia tinha a coluna de nuvem e à noite a coluna de fogo. As pessoas, elas andavam no deserto, perambularam por tanto tempo, e elas simplesmente faziam isso em obediência a uma nuvem. Elas olhavam para a nuvem, e a nuvem mexia, elas mexiam. A nuvem parava, elas paravam. A nuvem mexia e eles não sabiam quanto tempo a nuvem ia ficar se mexendo. A nuvem parava e eles não sabiam quanto tempo a nuvem ia ficar parada. A questão toda é que todas as manhãs eles olhavam para fora, olhavam para a nuvem e perguntavam assim, Senhor, para onde nós vamos hoje? Isso tem me batido no coração assim já desde o ano passado, no sentido assim de eu preciso todas as manhãs, eu preciso todos os dias, como o Paulinho disse, né, ter esse impulso de buscar a lenha nova para impedir que o meu altar se apague, assim como está descrito em Levítico 6. Todo dia eu tenho que buscar essa lenha nova, todo dia eu tenho que olhar para fora e perguntar para Deus, e aí Deus, para onde nós vamos hoje? Para onde o Senhor hoje quer me levar? Se a gente tem a capacidade de obedecê-lo, mesmo que a gente não entenda, isso está definindo se a gente é um com ele ou não. Porque a capacidade aliás, a maturidade de estar com ele é proporcional ao quanto a gente obedece. O quanto a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta. Eu tenho visto muito um evangelho que, hoje um evangelho que me afaga, um evangelho que me conforta. Mas se eu vou para as Escrituras, eu vejo que o evangelho que me faz crescer é o evangelho que me confronta. É o evangelho que grita para os quatro ventos, arrependa-se, porque é chegado o reino. Então, eu acredito que qualquer coisa que a gente faça fora desse ambiente de obediência
dentro desse ambiente de dependência, vai fazer com que a gente não seja um com ele, né? Então, acredito que aqui a gente tenha trazido uma contribuição bem interessante, bem importante sobre essa questão de ser um com Deus. Paulinho falou de fogo, você falou de fogo, e os juízos todos em Amós é com fogo. E hoje eu acordei com aquela música, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, pode vir queimar, né? E chama Fogo em Teus Olhos, né? E eu não achava ela no momento lá para eu poder louvar Deus com ela, né? Mas eu acho que o mais importante é esse, né? Qual é o fogo que está dentro de nós? Né? Qual é o fogo que a gente mais está aguardando, né? É o fogo do Espírito ou é o fogo do juízo, né? Então, pra gente, acho que serve bem como um sinal aí pra gente, né? É forte, Brasil. É isso aí. Então, com isso, a gente chega ao final da parola número 161, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana aqui, nós falamos sobre a pergunta de Deus ao profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Podem dois andar sem acordo? Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, puxão de orelha para você. Curte lá no Instagram, no Facebook, assine aqui o nosso canal do YouTube, ative a sinetinha e, se você gosta de formato de podcast, você também pode procurar os Paroleiros lá no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma parola inédita dentro do tema Perguntas de Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.